Demorou, mas enfim, estamos no ar. E começa agora, Leandro Salgado Interview, esse podcast que é pra você, pra tua família e pra todo mundo, beleza? Hoje, mais uma vez, estamos aqui diretamente da VTR em São José dos Campos e hoje trazendo uma entrevista presencial novamente, porque essas duas últimas aí, vocês viram esse esquema de live, né, pessoal? Ficou até legal, mas nada como uma pessoa aqui e hoje ela já está aqui. Érica Priscila, seja bem-vinda, Érica. Muito obrigada, Leandro. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos assistindo agora e que vai nos assistir depois, né? É isso aí, você vê, a mulher é comunicadora, já sabe falar, já chega. Boa tarde, Leandro. Voz de locutora. De locutora, é. Bom, pessoal, deixa eu explicar um pouquinho como é que a Priscila veio parar aqui. Nós temos um grande amigo em comum, que é o Edmar Betti, que é um pastor, amigo. Grande abraço aí, pastor. E ele falou algumas vezes da Érica, eu já tentei trazer ela aqui, mas ela é muito difícil. Ela vive em São Paulo, Taubaté, é rádio, é podcast, e ela é cantora, ela é, enfim, um monte de coisa. E aí agora deu certo dela vir, e obrigado por ter vindo, viu, Érica? Eu sei a luta que você teve para chegar aqui, né? Por isso que a gente está começando um pouco atrasado, porque realmente ela teve vários problemas hoje para chegar até aqui, mas tudo tem um propósito, né? Às vezes, eu vejo assim, né, que às vezes esse podcast vai chegar em lugares que as pessoas vão precisar ver e existe alguém que não quer que chegue. Sabe que eu estava no caminho, eu estava pensando exatamente isso. Eu falei, ou Deus está me dando um grande livramento, né? E por isso que está acontecendo todos esses atrasos, ou simplesmente o inimigo está tentando impedir a minha chegada, porque vai ser uma coisa maravilhosa, sensacional, e ele não quer que essa conversa, esse bate-papo chegue em alguém. Mas no nome de Jesus vai dar tudo certo, estamos aqui. E vai ser, estamos aí, aperte seu cinto que agora nós vamos começar. Érica Priscila, quem é Érica Priscila? Então, atualmente, né, eu sou cantora, retomei minha carreira, eu canto desde criança, eu nasci no Evangelho, eu canto desde os meus 3 anos de idade. A primeira vez que eu cantei na igreja foi com 3 anos, com 7 anos eu gravei a minha primeira fita cassete, porque eu não sou tão novinha assim. O que é fita cassete? Ah, para com isso! Gravei uma fita cassete, gravei um disco de vinil, CD, né, um pouquinho mais na adolescência. Passei por todas essas etapas, era ministra de louvor, me debruçava sobre a palavra de Deus, sempre muito envolvida com a igreja, meu pai é pastor. Mas com os meus 22, 23 anos, eu parei de cantar. Tempos depois, a gente vai se aprofundar um pouquinho no meu testemunho, né? Mas tempos depois eu me afastei da igreja e parei de cantar, abandonei totalmente a música. Certo. E aí eu retomei agora em 2020, antes da pandemia. Eu lancei o primeiro single em 2020, em fevereiro de 2020, e no mês de março estourou a pandemia. Meu Deus. E aí ficou meio... Mas assim, graças a Deus tem sido uma bênção a minha carreira musical, né? Essa retomada, uma nova trajetória, né? E, paralelo a isso, hoje eu tenho um programa na Rádio Paz do Vale, né? 95.1 FM. Aqui em Taubaté. Que nós pegamos, na verdade, em 30 municípios da região do Vale do Paraíba, não chega aqui em São José dos Campos, nós pegamos em 30 municípios do Vale do Paraíba, 15 cidades do sul de Minas e 8 cidades da região serrana do Rio. É uma audiência bem bacana. Que legal. Estou trabalhando também com eventos, inclusive vem aí o Canta Vale, dia 30 de junho aqui no Teatro Colinas, vai ser a primeira edição do Canta Vale, que são shows que a gente vai estar fazendo aqui na região do Vale do Paraíba, e a primeira edição vai ser justamente aqui em São José dos Campos. Tudo no meio gospel. Tudo no meio gospel. Eu também tenho o meu podcast, né, que não é ao vivo como o seu. Mas eu vi, muito bom. E eu não vejo a hora de você também estar participando dele, vai ser uma conversa muito legal. Sim. E, enfim, paralelo a tudo isso, a Érica também é contadora, eu sou. E eu sou, além da formação em contabilidade, eu sou pós-graduada em RH e também atuo nessa área, também trabalho no escritório de recursos humanos. Então você tem seu trabalho secular ainda, além de tudo, né? Além de tudo, mas graças a Deus eu sou mulher, né? Ela é mulher. Eu consigo fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. É verdade. Desculpa aí, Leandro. Pois é, viu? Eu acho que eu tenho um tino pra mulher também, porque quando eu toco violão, toco pandeiro no pé, toco às vezes um bumbo no outro pé, canto, toco gaita. Sabe que eu sou mulher? Eu acho que não, viu? Mas tem aí um ladinho feminino bem aflorado. Não, mas a mulher, realmente, a mulher é incrível. O que a mulher faz... Érica, se você quiser comer uma esfirra, fica à vontade, tá? Essa esfirra lá da Padaria Ponto do Pão, que eles são maravilhosos, mandaram especialmente pra você hoje.
Porque eu não posso comer. Eu estou de dieta. Aí você quer que eu coma por você e eu engorde. Isso, porque a padaria Pão do Pão, quando eles fazem, eles capricham demais, certo? Ai, até o final do podcast eu vou comer e vou dar minha opinião, hein? E E- eu não vou mentir, hein? e Se a for gente- bom, eu falo. Se Ah. não for bom, então... Eu sei que esse aqui é de berinjela, esses 3 aqui, que é o que delícia. top da casa lá, tá? Mas você experimenta e fala pra mim. Tá legal. Eu tenho a Ciara Flose, que ela cuida de mim. A bichinha, ela fica assim, ó, só de olho. Você pega alguma Por coisa isso que é você de vai beber. berinjela. Ah, não, mas eu não posso comer massa, mas tô proibido comer glúten, um monte de coisa. Mas tá certo, eu tô com um problema sério de tireoide e tal. Então, preciso cuidar dessa Tem que parte se pra cuidar. poder... Porque daí eu não consigo emagrecer, menina. Não adianta correr, não adianta fazer nada, porque não emagrece. Aí eu falo, ué, o que será que é? Aí fui fazer um exame Aí de sangue descobriu. lá, minha tireoide tá toda baleada. É mesmo? É, mas hoje tudo se arruma, né? Graças a Deus. Só não dá jeito pra morte. É verdade. Mas aí ela cuida da gente, obrigado, viu, Ciara? Tem todos os nossos patrocinadores que estão com a gente aqui, são maravilhosos. Vamos passar já, Xandinho? Tá aí na mão? Vou agradecer, antes de entrar nesse assunto que eu vou perguntar algumas coisas para você, vou agradecer aqui o pessoal que nos ajuda todos os dias, que é a Ponta do Pão, a padaria, que nos deu também essas bebidinhas. O Pururuca Bar e Grill, gente, o Pururuca é o seguinte, você chega lá, fala com o Ângelo, com a Paula, até mesmo com a Camille, você vai ter ali, gente, 10% de desconto, certo? Falando que viu aqui no podcast. Pururuca é um restaurante que agora tem no São Dimas também ali. Eles fazem a carne na churrasqueira ali e tal, que são gaúchos, né? Então você sabe que os caras manjam. Muito me interessa, hein? Muito interessa, né? E aí os caras cortam, fatiam no seu prato. E aí, quando aquela fatia cai no seu prato, eles voltam com o espeto pra brasa. É muito legal. Nossa, que você, legal. Eles escolhem a peça de carne pra você que você quer. E fora o que tem de junto, eles são maravilhosos. Top. King Arts Comunicação, quero te apresentar esse cara, que é o Helder, que cuida de toda essa parte de marketing, essa parada de flyers e tal. Ele é excelente, é um cara muito bacana. Que legal. Pra mim é o melhor. A Ciara, que eu acabei de falar dela, né? A Ciara Flose também. E a VTR, que nos dá suporte. Tem também a X-Bari, que é a academia, a qual você pode ver que eu não tô indo. Mas, Marcelão, prometo pra você que em breve estaremos juntos aí, certo? Legal. E, Érica, me fala uma coisa. Você é pernambucana, você tá me falando, né? Eu sou pernambucana. Como é Nasci em Olinda. Olinda? Olinda. Eita, e como que você veio parar aqui? Então, na verdade, eu nasci em Olinda, mas eu fui ainda criança para Natal. Meu pai foi morar em Natal, né? Meus pais. E aí eu fui para lá e foi lá que eu iniciei a minha vida cristã, efetivamente. Minha mãe, ela me levava para o ciclo de oração com ela desde muito novinha. E aí foi quando ela teve essa brilhante ideia de me levar para cantar no ciclo de oração. Conversou com a dirigente, né? A irmã Damares, na época, que hoje dorme no Senhor. E aí eu recebi essa oportunidade. Naquele momento que eu cantei, vou até cantar um trechinho para você. A música se chamava Uma Voz Me Disse Lá do Céu, de Luiz de Carvalho. Eu cantava na versão da Denise Cardoso. Música bem antiga, gente, mas eu sou novinha. Vai lá, isso aí. Uma voz me disse lá do céu, cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, que eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tem uma coroa preparada para ti. Então você vê que a música já falava, né? Tremendo. Cante, cante, cante para mim. E foi isso que eu fiz, né? Eu comecei a cantar realmente. Deus, nesse dia, fez uma grande promessa que, através do meu louvor, muitas pessoas iam ser transformadas, iam ser curadas, né? Através da minha canção. E, de fato, eu buscava muito a presença de Deus, né? Não estou dizendo que eu não busco mais, eu busco. Mas naquela época, sabe? Que tinha os pais ali, vai orar, vai ler a Bíblia e tal. Muito. As coisas mudaram muito. A fé se esfriou. A gente tenta, eu canto muito Meu Primeiro Amor, né? Quero voltar ao início de tudo. Quero voltar ao início de tudo. Essa música é linda. Essa música é linda e eu gosto muito dela porque é exatamente isso que a gente está precisando, né? E é uma batalha constante, porque você tem a sua correria do dia a dia, às vezes até esquece de agradecer a Deus. Eu acho assim, Érica, hoje a luta do cristão está muito grande hoje, muito maior. Porque nós sofremos a luta espiritual, Sim. Nós sofremos o princípio das dores agora, que qualquer cristão sabe, né? Eu fiquei muito tempo fora da igreja, voltei também na época da pandemia, porque eu comecei a ver que tudo que eu pregava 20 anos atrás estava acontecendo naquele momento.
Eu nem imaginava que um dia ia acontecer. Então a palavra de Deus que o amor de muitos esfriaria, né? E haveria filho contra pai, pai contra filho, né? Jesus avisando sobre as coisas que iam acontecer. E as coisas estão acontecendo muito fortes hoje, né? A gente pode ver essa guerra que está política no mundo, né? O comunismo chegando forte, muitas pessoas acham que não existe, mas não adianta, os caras vão perseguir a igreja, porque isso já é promessa. Por mais que a gente faça, eu consigo ver que a gente não vai ter jeito, nós vamos ter que passar pela aflição, pelo princípio das dores, né? Porque existe uma prova. Então, nós somos cristãos que vamos passar por essas provas, a gente não vai conseguir escapar. Só que fora toda essa luta, a gente tem a luta do ego ainda dentro da igreja. Pastores que querem ser mais que o outro, que pregam um monte de bobagem, que não sabem nem o que está falando, que se crescem quando Jesus usa ele para alguma coisa e acha que ele é o cara, e pede dinheiro e faz um monte de coisa. E culturalmente no Brasil é muito problemático isso. Os evangélicos podem até ficar um pouco meio chocados comigo, mas aqui é uma mistura muito grande de espiritismo, de catolicismo, de paganismo dentro das igrejas evangélicas. E não adianta. E as pessoas hoje, no Brasil principalmente, os evangélicos, ou eles estão 100% ou eles estão menos 100%. Ou a pessoa está na desgraça, na putaria, na bagunça, ou a pessoa está no céu. E isso é muito ruim, porque a pessoa não consegue andar pelo caminho do meio. Ela sempre está no radicalismo. Então falando, preciso voltar para a igreja. Mas quando sai da igreja, volta grávida para a igreja, volta arrebentado, volta tudo ferrado, porque, infelizmente, o que a igreja prega hoje, o que eles às vezes querem forçar hoje, no ano que a gente está, é muito pesado para as vidas que estão querendo estar com Cristo. Eu acho que... Eu só para terminar, eu falo assim que as igrejas eram para estar com fila de gente para entrar na época que a gente está vivendo. Porque as pessoas estão angustiadas, oprimidas, estão tristes, estão ansiosas. Mas tem tanta gente lá dentro que tem um certo preconceito com as pessoas que não são de Cristo, que eles acabam afastando as pessoas da igreja. Porque eu vivi isso. Eu senti isso na pele. Igrejas que eu cheguei e falava assim, eles falavam, ô Xandinho, tá vazando um áudio aqui do WhatsApp, cara, eu achei. Dá uma olhada. As pessoas chegavam e falavam, não, mas ele toca na noite, não sei o quê. Então já me desvalorizavam sem entender as coisas que eu vivia. Eu tenho várias passagens na minha vida, até eu vou contar uma agora que aconteceu para você, rapidinho. Desculpa eu estar falando, eu acho que vai ser legal para o nosso papo. Eu estava tocando num bar, no Boteco 80, aqui em São José dos Campos, ali no Satélite. E aí chegou uma moça e falou assim, moço, o senhor poderia cantar uma música, oferecer para minha amiga? Gente, ouça isso, foi muito legal. Eu falei assim, pois não, ela acabou de ser curada do câncer. Ela recebeu a cura do câncer hoje, ela foi liberada, ela estava indo com um lencinho na cabeça e tal. Eu falei, o que você quer que eu cante para ela? Ela falou assim, eu queria que você cantasse qualquer coisa, o que você sentir no seu coração. Eu falei, tá bom. Peguei, falei, olha gente, eu quero pedir atenção de todo o bar lotado, que tem uma moça aqui, o nome dela é tal, ela acabou de ser curada do câncer e ela está aqui comemorando com a gente. E ela pediu para eu cantar uma música Sentisse no Coração, então eu vou cantar uma música Sentisse no Coração. Aí comecei a cantar lá, Deus cuida de mim, a sombra das tuas asas. Conhece, né? Kleber Lucas. Sim. Comecei a cantar, quando eu comecei a cantar, o bar olhou assim, né? Começaram a olhar. Aí eu comecei a ver que algumas pessoas começaram a cantarolar. Então são pessoas que talvez tiveram encontro com Cristo, não estão mais na igreja, estão no bar, praticando as coisas da carne. Quer beber, sim, curtir, enfim, né? Talvez até com a sua amante, sei lá o que pode estar lá. Sim. E aí aquela mulher começou a chorar. Na hora que eu cantei, Deus cuida de mim, o bar inteiro cantou. Olha só. O Espírito Santo de Deus veio sobre o bar de uma forma, menina, que encheu aquele lugar. Aí a pessoa vem falar pra mim que o que eu tô fazendo é do diabo, que o que eu tô fazendo ali naquele bar, que pastor que vai lá num bar falar de Jesus e fazer com que todo aquele povo cantasse a mesma música comigo e Jesus se manifestasse naquele lugar. Por isso que eu falo, hoje, né, você é pastora também, a gente tem que olhar com os olhos de Cristo, não com os olhos da carne. Porque o povo que fica olhando aí para a atitude das pessoas, me julgando, falando que eu sou músico do mundo, seja o que for, a probabilidade de eu estar no céu é muito maior do que ele. Porque Jesus, ele olha a intenção dos corações. Ele não olha se você está lá ou se você está aqui, porque está em todos os lugares. Tanto que ele fala, se você for para o mais profundo do abismo, lá estarei. Não é isso que ele fala? Se for para o mais alto céu, ali eu estou também. Não adianta. Aonde você for, Deus está lá. Agora, e a intenção do seu coração? Né? Será que Deus talvez não te desviou
não permitiu sua desviada, sua derrocada na vida para você chegar com uma pessoa lá no meio do nada e falar para ela, olha, eu queria falar de Jesus que eu já vivi com ele lá atrás, tal. E essa pessoa encontrar Jesus e de repente hoje tá tá andando no caminho? Leandro, a gente vai chegar nesse ponto e eu até me emociono com o que você falou agora, porque a gente, infelizmente, tem vivido numa época em que o evangelho ele se tornou muito fácil, na maioria das vezes, das igrejas. Antigamente, que era o que eu ia comentar naquela hora, antigamente a gente... na igreja, a gente cresceu numa igreja vendo Jesus está voltando. E provavelmente por isso que a gente esqueceu que Jesus realmente estava voltando. Porque você escuta isso, sei lá, com seus 30, 40 anos, e aí você fala assim, quando eu tinha 3, 4 anos de idade, eu já ouvi que Jesus estava voltando, e Jesus não voltou, né? E isso muitas vezes termina frustrando muitas dessas pessoas, desses seguidores. E mais tarde, a gente termina começando a viver uma vida com nossa correria, com o nosso dia a dia, conhecendo pessoas e tal, e vendo que o mundo não gira em torno da gente, não gira em torno do povo de Deus, não gira em torno das igrejas, né? Existe uma vida assim lá fora, mas uma vida com Jesus é uma vida melhor. Com certeza. Não é? E é isso que muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja, dentro de uma bolha, não conseguem compreender. Porque quando a gente olha lá para fora e a gente começa a julgar essas pessoas, a gente se acha melhor que elas. Por mais que as pessoas dizem, eu não penso isso, eu não acho que eu sou melhor e tal, eu sou salvo, eu estou remido pelo sangue de Jesus. Por mais que as pessoas queiram se convencer de que elas não se sentem melhor e privilegiadas, no fundo, elas se sentem. E, de fato, é um privilégio você andar com Jesus. Mas isso não te torna menos pecadora do que aquelas pessoas, porque não existe para Deus pecado, pecadinho e pecadão. Né? Então, o pecado que eles acusam você por você estar com seu trabalho, né, cantando em um local, em um ambiente em que eles não costumam frequentar, não diminui o pecado deles quando eles contam uma mentira simples, como diz que eu não estou para não atender um telefone, sabe? Verdade. Não existe pecado, tudo é pecado. É por isso que a gente precisa todos os dias, né, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, né? Todos os dias precisamos lembrar de agradecer pela misericórdia, pela graça que nos alcançou. Então, isso é um ponto central que é importante a gente falar. Eu quero chegar na parte em que eu me afastei dos caminhos do Senhor. O que você falou é uma grande verdade. Eu não vou dizer jamais que eu saí dos caminhos. Deus quis que eu saísse, porque Deus jamais vai querer o mal para ninguém. Né? Mas ele permitiu sim, porque tudo está nas mãos dele, ele permitiu sim para que eu aprendesse uma grande lição e que eu pudesse mostrar para as pessoas, né, um pouco daquilo que eu vivi. Até porque, antigamente, algumas coisas que eu passei, que eu vou te contar, algumas coisas que eu passei, eu na época que eu era líder de jovens na igreja, professora de escola dominical, eram coisas que eu dizia para as pessoas, olha, não faz isso, porque Deus não está aí e tal. Né? Mas eu não falava com a mesma propriedade que eu falo hoje. Olha, eu já estive aí, eu sei como é, entendeu? Mas eu consegui passar por isso e vencer, então você também consegue. Para quem viveu é bem diferente. Exatamente, é totalmente diferente. Mas assim, voltando, né? E aí, com 7 anos, eu gravei esses trabalhos musicais. Com 8 anos de idade, aquela promessa que Deus tinha feito, quando eu era bem novinha, se cumpriu. Eu fui cantar numa igreja, e no momento que eu estava, na verdade, foi num congresso, foi num ginásio lá em Fortaleza. E quando eu estava cantando, criancinha, 8 anos de idade, uma criança que era surda e muda, começou a falar e a escutar. E foi uma coisa extraordinária, principalmente porque eu era criança e eu crescia ouvindo as pessoas falando dos milagres de Jesus e tal. E, poxa, um milagre tinha acontecido ali na minha frente. Eu estava cantando uma canção que dizia assim, seu nome era Davi, com uma funda e uma pedrinha, um gigante derrotou, coisa... E na hora que eu estava cantando, começou um alvoroço ali no meio do ginásio, as pessoas, né, se movimentando e falando. Nossa, meu sonho que um dia, né, participando de uma entrevista, de um podcast, de um programa de rádio, contando essa história que eu já contei algumas vezes, a pessoa que passou por isso entra em contato comigo, sabe? Porque seria um privilégio muito grande poder ter contato novamente com essas pessoas, tanto com essa mãe quanto com essa criança. E essa criança,
virou para a mãe na hora, né? Por causa do tumulto, e falou: mãe, tem alguém me chamando. E eu não sabia por que estava aquela confusão, né? Mas aí a pastora Miramar, de Fortaleza, ela pegou o microfone da minha mãe e falou assim: irmãos, Deus acabou de fazer um milagre, pediu para a criança subir com a mãe. E a mãe pegou o microfone chorando e falou: não, é porque na hora que ela começou a cantar, seu nome era Davi, meu filho virou para mim e disse: mãe, tem alguém me chamando, só que ele é surdo e mudo de nascença, Uau. então não tinha como ele ter escutado e tal. E me abraçou e foi uma coisa maravilhosa. E eu vi esse milagre acontecer, né? E depois disso, muitos outros, não através de mim, esse foi, não vou mentir, esse foi o grande milagre que eu presenciei através daquela grande profecia que eu tinha recebido quando criança. Mas eu presenciei outros. Tinha uma pastora, Leandro, que ela caminhava conosco, eu esqueci o nome dela, lembro do nome da filha dela até, Irmã Lourdes. Irmã Lourdes, ela também tinha um testemunho fantástico e ela começava a pregar e sabe aqueles milagres que a gente via, que a gente presenciou quando era mais jovem, sabe? Era paralítico andando, era cego enxergando, era gente se levantando de cadeira de rodas, era uma coisa extraordinária que a gente não vê de verdade nas igrejas de hoje. E eu sinto muita falta disso, sabe? E o tempo foi passando, eu participei de um concurso na minha cidade, lá em Natal, e gravei o CD, e o tempo foi passando, e eu comecei a me envolver mais ainda com as coisas da igreja, né? Cantava no grupo de louvor, era professora da escola dominical, fui líder de missões, fui líder de jovens, e fui crescendo. Eu tive um grande testemunho, sim, ainda na igreja, um período que eu estava me afastando, mas me afastando no sentido de esfriamento espiritual. Você deve ter passado por isso. Começa pelo esfriamento. Eu acho que todo crente passa por essa fase de tipo assim, tá desanimado, ver as coisas, sabe, não fluindo, não acontece e tal. E eu estava passando por essa fase, nessa época eu era líder de jovens, e eu não queria conversar com ninguém, eu não queria expor para ninguém, muito menos para o meu pastor, que era meu pai. Disse assim: eu não sei, eu acho que tem alguma coisa errada. Como é que eu vou falar pro pastor que é meu pai? Que é meu pai, que isso está acontecendo. Então, era muito conflitante essa situação. E eu lembro que eu estava, na época eu era professora, né? Que igreja que era? Batista. Na época eu era professora, né? De secretariado, departamento pessoal e contabilidade. Era uma escola técnica. E eu era professora. E aí eu estava na escola quando a mãe de uma colega de infância também da igreja, que eu não via há muitos anos, me ligou falando assim: fulana se afastou dos caminhos do Senhor, eu queria saber se você não podia visitá-la. Falei: sim, eu posso visitá-la e tal. Mas sabe quando você vai, tipo assim, vou orar por alguém quando eu estou precisando de oração? Era essa a sensação que eu tinha, sabe? Eu vou lá para oferecer algo que, na verdade, eu não tenho. Porque quem está precisando nesse momento de um abraço, de uma palavra, sou eu. Eu tinha 19 para 20 anos nessa época. E aí eu fui, mesmo assim, na casa dela, e quando cheguei lá a gente conversou bastante e tal, e no final ela disse assim: Érica, vai ter um congresso aqui na igreja, um congresso de adolescentes, você não quer ir comigo? Eu falei: vou sim, claro. E eu não queria ir, Leandro, eu não queria, eu já era obrigada, entre aspas, a ir para a minha igreja por causa das minhas responsabilidades. Aí ainda ia ter que ir para outra igreja, sabe? E eu não estava afim, mas eu sentei lá atrás, do lado dela, fiquei lá de boa. Aí o pastor que estava pregando, não prestei atenção em nada, não prestei atenção em louvor, em pregação, minha vontade era de ir embora. Eu só estava querendo ir embora. Mas eu estava lá, corpo presente, né? No final de tudo, o pastor chamou os jovens para ir lá para frente para orar. Você que está querendo receber algo de Deus e tal. Na época, eu tinha muito desejo de ser batizada com o Espírito Santo. Mas eu não tinha mais forças para orar, não tinha mais forças para buscar, sabe? Para quem não sabe, batizar no Espírito Santo é receber os dons, etc. Dons de línguas, isso. É verdade. Tem que desligar, porque não é todo mundo acostumada com o meu público segmentado. É isso aí. Mas então, e eu tinha esse desejo, né? E ela foi lá pra frente, né? Ela que estava afastada, ela foi lá pra frente. E eu fiquei sentada. Eu até queria ir, sabe? Eu sentia que eu precisava daquela oração, mas eu não fui. Mas lá mesmo, de onde eu estava, lá atrás, eu comecei a orar, fazer uma oração sincera. Eu falei: Deus, tu sabe que eu não queria estar aqui. Na verdade, eu não sinto mais nada, eu não sinto mais a tua presença, eu nem sei se tu realmente está escutando o que eu estou falando agora, né? Mas eu só sei de uma coisa: se realmente o Senhor tem alguma coisa na minha vida, tem um plano na minha vida, está na hora de se manifestar, porque eu estou cansada de viver essa hipocrisia, de ministrar um louvor, de fazer até as pessoas levantarem as mãos para os céus, fechar os olhos e chorar enquanto eu canto,
quando, na verdade, eu não estou sentindo nada. Era essa a sensação. Naquele momento, eu comecei, sim, a falar em línguas, né? Naquele momento, o Senhor me batizou. E enquanto eu falava, Deus me dava também a interpretação daquilo que eu falava, e Ele dizia, grande é o livramento, mas não é para a morte, é para a minha glória. Né? E eu fui, sabe, terminou o culto e eu fiquei tipo, nossa, eu quero de novo. Meu pai foi me buscar. Eu cheguei em casa, eu me tranquei dentro do meu quarto, me ajoelhei e comecei a orar, bora, Gostoso de novo, demais. eu quero, e nada, sabe o que é nada? Essa experiência é maravilhosa, eu tive Eu também. falei, eu queria, e não acontecia mais nada. Eu falei, poxa vida, isso foi na segunda. Na terça-feira teve culto de oração na igreja que eu fazia parte, né? E eu tava lá orando, já tava assim, sabe, começando a sentir aquela presença de novo. Eu falei, poxa, que legal. Só que nesse dia, entraram na igreja que eu fazia parte, arrombaram a porta da frente da igreja, fizeram um buraco, literalmente um buraco na parede, na parte de trás da igreja, e não levaram nada. Sabe, tipo, tentaram entrar pela frente, abriram completamente a porta e não entraram. Foram lá para trás, arrombaram o cadeado de uma das portas e não entraram. Eles fizeram um buraco para entrar na igreja. E simplesmente a igreja estava por dentro intacta. E aí, na hora, eu lembrei daquela interpretação que eu tinha tido e pensei, nossa, é isso. Grande é o livramento, mas é para minha glória, não é para a morte, é para minha glória. Não entendi a parte da morte, mas deve ser isso. Tipo assim, Deus, ele não permitiu que... morte. Deus não permitiu que ninguém entrasse na igreja, né, naquele dia e tal. E que bênção. Então, eu estava satisfeita com aquela possível interpretação que eu tinha tido daquele momento que eu tive com Deus. Porém, não foi isso que aconteceu. Na quinta-feira, eu estou indo para o trabalho. E aí, no caminho, eu fui atropelada por um ônibus. Nossa. Aí sim. Jesus. Aí você Não é entendeu pra a morte. palavra. Pô, um ônibus. O diabo caprichou, hein? Caprichou. Mandou um busão. Meu Deus do céu. Leandro, eu fui atropelada por um ônibus. Na época, eu usava um Rastafari, sabe? Bem grandão, passando da cintura. E como eu era professora e tal, a questão de marketing também, né? Que eu dava aula. Eu fiz um coque e coloquei 2 palitos para segurar o meu cocão, né? De minhas tranças. E tava de moto. Então, eu coloquei o capacete, só faz de conta, não apertei para não estragar meu coque. Quando o ônibus bateu em mim, na moto, né? No caso, estava eu e minha irmã. Minha irmã estava pilotando, estava na garupa segurando o material dos meus alunos, porque era a semana de prova. Então, a primeira coisa que aconteceu, o ônibus veio, bateu na moto, a moto subiu, eu bati no para-brisa, o ônibus freou, meu capacete caiu, me jogou 7 metros de distância, eu caí com a cabeça sem capacete no meio-fio, o palitinho que estava segurando meu coque entrou dentro da minha cabeça e eu tive um sério traumatismo craniano. Meu Deus. Então, tive traumatismo craniano, fratura múltipla na minha mão, no meu joelho esquerdo, no meu pé direito, abriu minha barriga, estourou meu baço, um pedaço do fígado, um rim, hemorragia interna, entrei em coma e cheguei no hospital quase morta. Aí sim, você pode dizer, realmente, o grande livramento não é para a morte, é para a glória de Deus. Porque foi para a glória de Deus. Quando eu cheguei no hospital, estava desacordada, e quando eu acordei do coma, a primeira vez, porque eu acordei... E a sua irmã, aconteceu o que com ela? A minha irmã, ela teve escoriação pelo corpo todo, como ela não é uma pessoa rebelde, ela estava de capacete, não aconteceu nada mais sério, mas ela ainda quebrou a tíbia, né? Teve que usar aqueles... Mas o estrago maior foi em você mesmo. Foi em mim. Foi em mim, mas por causa dessa questão do capacete, né? E quando você está na garupa também, você fica mais vulnerável. Eu não estava me segurando em nada, então já... Você segurando os livros. E o para-brisa do ônibus quebrou praticamente inteiro em cima de mim, né? Então foi vidro... Eu vejo que tem cicatriz aqui, tem cicatriz. Tem várias. Eu sou igual uma boneca de pano, toda remendada, né? Nossa. Mas, enfim. E quando eu acordei do coma a primeira vez, eu não lembrava de nada. De nada. A única coisa que eu lembrava é que eu estava na igreja, na minha cabeça, talvez no mesmo dia, e Deus tinha falado que grande era o livramento, mas não era para a morte, era para a glória dele. Então, assim, eu acordei e, tipo, tudo bem, não é para a morte, mas onde é que eu tô? O que está acontecendo? Eu estava amarrada na cama, porque, segundo
a enfermeira estava muito agitada e isso pode, né, por causa da batida na cabeça, pode acontecer alguma coisa. Ninguém viu que eu estava com a cabeça aberta por causa que minhas tranças cobriram. Então, eu estava na CTI, né? Minha mão parecia uma luva dessa altura, porque estava muito inchada. Eu tinha passado por várias cirurgias já, segundo os médicos me falaram. Depois eu vi pela quantidade de cicatriz que eu tinha na barriga, que eles tinham aberto, né, para poder conter a hemorragia e, enfim, os órgãos atingidos. Então, eu tinha passado por algumas cirurgias e eu estava lá, né, na CTI. Eu olhei para um lado, tinha uma pessoa entubada de um lado, olhei para o outro, tinha outra pessoa entubada e eu não sabia o que estava acontecendo. Quase que eu entrei em desespero, lembrava só dessa frase, não é para morte, não é para morte. E apaguei de novo. Acordei, não sei quando, mas acordei com meu pai na CTI. Como meu pai passou, ele pôde entrar, né? Que ele tem a carteirinha lá, que ele tem autorização para fazer a oração pelos enfermos. Com a mão na minha cabeça orando, eu acordei com ele orando por mim. E aí eu olhei pro meu pai, eu não sabia quem era meu pai, só lembro de ter vomitado muito nele. E apaguei de novo. E a última vez que eu acordei, já não apaguei mais. Acordei tendo a notícia de que eu poderia sair da CTI, né? Porque já estava com um quadro mais estabilizado, exatamente. Estava no hospital público, né? Tinha plano na época, mas eu não podia utilizar, não podia ser removida do hospital. E lá, provavelmente, eu ia ficar no corredor do hospital, porque não tinha como me transferir para outro hospital devido ao meu quadro. Mas também não tinha vaga nas enfermarias. Mas, graças a Deus, na hora que o médico assinou a minha saída da CTI, abriu vaga em um dos quartos. E aí que começou a acontecer uma sequência de milagres. Prepara aí. Eu fui para um quarto que tinha 3 pessoas. Né? Eram 4 pessoas na mesma enfermaria. E eu estava numa cama, numa maca, minto. Não, nesse tinha 2 pessoas. Era uma do meu lado e outra na frente, assim, atravessada. E eu tinha que ficar quietinha, né? Porque eu tinha passado pelas cirurgias, estava com todos os pontos ainda, estava muito debilitada. E várias pessoas da igreja iam me visitar, iam lá orar por mim, cantando e tal. E aí me deram uma harpa cristã para eu poder ficar, né, lá cantando, que eu gostava muito. E teve um dia, na mesma semana que eu saí da CTI, né, que tinha uma senhora que estava bem na frente, na maca da frente da minha, e a filha dela só chorava porque ela já estava assim, desenganada, já estava muito tempo na CTI, tinha sido transferida para a enfermaria para poder se despedir da família, e de fato ela já não tinha as duas pernas e já tinha amputado também um dos braços, ela tinha um problema de diabetes e tal. E aí eu senti um desejo no coração de orar por aquela mulher. E eu me levantei com muita dificuldade, com a ajuda da minha mãe, apesar dela ter reclamado muito de eu estar me levantando, mas eu sou teimosa, então se não me ajudasse eu ia sozinha, ia cair no chão e ia me espatifar. Então fui andando até a maca, coloquei a mão na cabeça daquela mulher, e eu comecei a orar por ela. E na hora que eu estava orando, ela levantou a cabeça assim, uma das mãozinhas dela que ela ainda tinha, e ela fez, e ela, assim, ela não falava, sabe? Já tinha dias que ela não falava, ela só ficava lá naquele estado como que estivesse em coma ainda. Só que ela abria os olhos, ela comia, só não falava. E naquele momento ela levantou a mãozinha dela e ela falou: Jesus, recebe meu espírito. E naquele momento ela partiu. Meu Deus. Então, imagina, parece que Deus, ele permitiu que aquilo ali acontecesse só para que aquela mulher pudesse, naquele último suspiro dela, reconhecer que Deus era Deus, porque ela não era cristã, né? E durante a oração que eu fiz, ela abriu os olhos, e durante aquele momento de oração, ela falou: Senhor, recebe meu espírito. Então, eu creio, do fundo do meu coração, que ela foi salva. Ela era uma escolhida. Ela era uma escolhida. Alguns dias depois, eu recebi a transferência para ir para um outro hospital para cuidar das minhas fraturas, porque à medida que minhas mãos foram desinchando, meu pé, os meus ossinhos foram ficando para fora, né? Porque era tudo fratura exposta. Mas estava tão alto assim de inchado que não dava para ver. Então, quando secou, né, quando diminuiu aquele inchaço, aí começou a aparecer. Eu quebrei todos os dedos, quebrei aqui a mão, dá para ver, né? Vida, hein? Então, assim, também o meu cotovelo estava com uma inflamação. Você tocava algum instrumento ou toca? Hoje
tento tocar um pouco de violão, tento tocar um pouco de piano, mas eu tenho muita dificuldade. Mas na época eu tocava um pouquinho melhor. Nunca isso que fui eu tenho boa. medo de moto, skate, essas coisas, porque eu trabalho com a minha mão. Se eu caio e quebro minha mão, eu tô frito. Eu nunca fui boa. Assim, nossa, olha a Érica tocando. Não. Eu arranhava, né? Hoje eu sou um pouco pior. Tá bom. Mas continua. Então, e aí eu recebi a transferência para cuidar só dessas fraturas que estavam expostas. Lembrando que até o momento ninguém tinha visto. Eu ainda estava com minha cabeça aberta e minhas tranças cobrindo tudo e ninguém tinha visto. Uma noite antes de eu ser transferida de hospital, foi uma pessoa lá, a esposa do diácono da minha igreja, o Wilson, perguntou se podia cuidar de mim e tal. E ela foi me dar banho. E na hora que ela começou a abrir o meu cabelo e tal, para desembaraçar, começou a tirar as trancinhas. Posso tirar as trancinhas? Claro, começou a tirar as trancinhas. Aí ela viu lá minha cabeça toda aberta. E eu dentro do hospital com a cabeça... Eu podia ter tido uma infecção hospitalar, sabe? Com na certeza. Cabeça e morrer. Então, foi outro grande livramento. Aí ela foi, chamou a enfermeira, chamou o médico, ligou para os meus pais. A cabeça da Érica tá aberta. Ninguém tinha visto, né? E aí o médico chegou, viu, falou, ó, agora a gente não pode mais fechar, né? Porque ficou com tempo, então só pedir para raspar, colocar alguma coisa para tapar e pedir a Deus para que não tivesse entrado até então nenhum tipo de bactéria, alguma coisa que pudesse provocar uma infecção. E graças a Deus, na minha cabeça, pelo menos, realmente não pegou. Peguei no braço, mas na cabeça não. Nossa. E aí no dia seguinte eu fui transferida do hospital. Na hora que eu estava saindo do quarto, tinha uma pessoa do meu lado, chamada Elza. Ela estava no hospital já fazia alguns meses. Ela tinha tido uma perfuração no esôfago por causa de um camarão que ela tinha comido, que tinha perfurado o esôfago dela. E como foi uma coisa muito atípica de acontecer, sempre ia junta médica, alunos, estudantes, né, para avaliar o caso dela. E ela já estava assim, cansada, né, de muito tempo no hospital e tal, e nada acontecia. Tinha feito um raio-x há algumas semanas e estava do mesmo jeito, essa perfuração no esôfago dela, estava sofrendo muito também, com dores. E na hora que eu estava saindo, eu falei assim, eu vou orar para você ser curada. E ela falou assim, Priscilinha, muita gente me chama de Priscila, Priscilinha, eu até acreditaria, mas nessa altura do campeonato, acho que não, viu? E naquele momento eu com minha fé lá em cima, porque eu tinha acabado de ser, né, salva de um atropelamento que de não um né? ônibus. De um ônibus. Então eu tava com aquela, tipo assim, Deus me ama muito. E mesmo depois de tudo aquilo que eu estava vivendo, sabe? Aquele momento que eu contei, né? De afastamento, de esfriamento espiritual. Eu estava me sentindo assim tão bem, tão feliz, porque mesmo naquelas condições o Senhor tinha olhado para mim e tinha me dado aquele grande livramento. Então eu olhei para ela e falei assim, tudo bem então, se você não acredita, se a sua fé não te curar, a minha fé vai curar você. Olha que ousadia. Eu falei para ela. E eu fui para o outro hospital e ficava orando por ela. Eu não orava por mim, eu orava por ela. Eu falei, Deus, chega ali na vida da Elza e tal. E minha irmã também se chama Elza, então não tinha como esquecer, né? Isso, minha irmã estava em outro hospital cuidando das fraturas. A gente não tinha nem se visto, né, nesse período. E aí eu fui para outro hospital. Uns 3 dias que eu estava no outro hospital Itorne, lá em Natal, eu recebo uma ligação, a enfermeira vai me fala que tem uma ligação para mim. E aí quando eu atendo, é ela, dizendo que tinha ido bater mais um raio-x ou ressonância, não lembro, para ver como é que estava a situação, porque iam marcar a cirurgia. E quando bateram um raio-x, simplesmente não tinha nada. Amém. Não tinha nenhuma perfuração, não acontecia nada. Ela falou, agora eu acredito que realmente Deus pode me curar, né? E foi assim um momento de grande alegria. Durante esse período, eu fiquei exatamente 30 dias no hospital. 30 dias do dia do acidente até a minha saída, a minha alta, foram exatamente 30 dias. Mas foram 30 dias que eu vi médicos aceitando Jesus, enfermeiros aceitando Jesus, pacientes que dividiam um quarto comigo aceitando Jesus. Teve um outro caso lá mesmo no Hospital do Itorne, uma senhora que estava, meu Deus, desesperada. Ela chorava dia e noite, chorava dia e noite. E eu não orei por ela porque estava simplesmente, tadinha dela, não, porque eu estava irritada dela chorar, sabe? Meu Deus, pelo amor de Deus, cura essa mulher. E não foi uma questão de cura, mas foi uma providência divina, porque como ela tinha sido atropelada, tinha quebrado a perna, ela estava dependendo do DPVAT autorizar a cirurgia dela, né? Para o seguro. Exatamente. E aí não tinha uma previsão, né? E aí ela, contando, ela falou uma vez para mim assim, ela ficou acho que uns 4 dias só no quarto comigo.
E ela falou assim, para de cantar. Você tá pior do que eu e tá cantando. Por que você tá cantando? Aí eu fechei a minha harpa cristã. Olhei pra ela, porque, poxa, eu fui atropelada por um ônibus e eu tô viva. Tem gente que cai de uma bicicleta, bate com a cabeça no meio-fio e morre. Tem gente que vai abrir uma lata de sardinha, corta o dedo, pega uma bactéria, tem que amputar o braço. Olha só o meu estado. Eu fui atropelada por um ônibus e eu tô aqui com minhas mãos, com os meus pés. Eu estou viva para a glória de Deus. Né? E eu falei, então creia que do jeito que Deus ele me livrou, né, desse acidente para que eu não morresse, Deus também pode te livrar. Ela tinha caído de moto e quebrou a perna e estava nesse desespero todo. E ela falou, então vamos fazer o seguinte, se a minha cirurgia for liberada hoje, eu acredito no seu Deus. Cara, não deu 15 minutos, a enfermeira chegou, abriu uma vaga no centro cirúrgico e o DPVAT autorizou a sua cirurgia. Ela não respondeu para a enfermeira, Leandro. Ela olhou para mim e falou assim, eu acredito no seu Deus, ora por mim. Foi uma coisa linda. E foi milagres em cima de milagres. Aí você fala assim, nossa, realmente, Beth estava certo. Que grande testemunho. Mas esse não foi o ápice de tudo. O ápice de tudo é porque depois de tudo isso que eu vivi, de tudo que Deus fez na minha vida, é que eu me desviei dos caminhos do Senhor. Esse, sabe, realmente, eu falo isso quase como um mantra. Quem me conhece, quem me acompanha sabe. Eu sempre falo isso. Eu pregava muito sobre o povo de Israel. Como eu ficava chateada do povo de Israel ter se afastado. Poxa, Deus abriu o mar vermelho. Deus fez brotar água da rocha. O povo vendo tudo aquilo e querendo voltar para o Egito. E querendo voltar. Ai, que saudade das carnes, das panelas. Que Os saudade melões. disso. Mas como saudade da escravidão? Como é que você experimenta o melhor, né, de Deus, o melhor da terra? Um Deus que te protege de dia, com uma nuvem de glória. E uma coluna de fogo à noite. Durante a noite, para você não morrer de frio no deserto. E você querer acreditar que foi um bezerro de ouro que você fez com suas próprias mãos, com ouro, com seu pingente, com seu brinco, sabe? Forjou aquilo ali no fogo, saiu um bezerro e você acreditar que foi ele que te tirou do Egito. Não tem... E nós somos exatamente assim, porque depois de tudo isso que eu vivi, de todos os milagres que Deus fez na minha vida, Leandro, eu me afastei. É por isso que a Bíblia diz... Aquele que está de pé, cuide para quem não caia. Eu sei que o seu público não é só para o público cristão, né? Mas eu quero dizer para o seu público, para as pessoas que estão nos ouvindo, que não importa se você acredita em Deus indo para uma igreja, ou se você acredita em Deus da sua casa, ou simplesmente você não acredita em Deus. Deus, ele é real, independente de você crer nele ou não. Eu acho que ser ateu é uma coisa tão chata. Tipo assim, você saber que você está sozinho, sem esperança, sem nada. Exatamente. Que tudo depende de você, então você é um pobre cego e nu. Como a palavra de Jesus fala. Deus ele se manifesta de várias formas. Todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem uma coisa que já viu. Tem gente que quer falar que não acredita, porque, mas aquilo ali, pô, a mente faz a pessoa sentir aquilo, acontece dessa forma, assim, assado. Mas logicamente, sabe qual é o grande problema do ser humano hoje? O atrativo das coisas mundanas hoje são muito grandes. E eu acho que todos os crentes que tiveram oportunidades de voltar para o mundo, vamos dizer assim, o mundo, não o mundo planeta Terra, o mundo, assim, as práticas mundanas, eu acho que todos eles foram felizados. Por quê? Porque eles conseguiram ver o que o filho pródigo viu. Exatamente. Ele foi lá, pastou, comeu um monte de besteira, e agora quando ele volta, ele dá mais valor. Mas, infelizmente, tem crentes, servos de Deus, pessoas cristãs, pessoas que acreditam em Deus, que voltam para a igreja com o gostinho de lá. E não estava na hora ainda, igual a fruta quando você vai comer verde. O que acontece? Você vai pegar uma fruta verde, não dá para comer, o que você faz? Você volta ela para amadurecer. Então, por isso que as pessoas ficam nesse vai e vem, meio pé lá, meio pé cá. Então, por isso que tem as pessoas que eu te falei, que ela é 100% cristã e menos 100% mundana. Porque ela não consegue ter um equilíbrio, porque talvez ela ainda não sentiu que as atrações do mundo elas são passageiras. Então, por exemplo, trabalhei com bandas, já fiz shows, já gravei DVDs, já trabalhei com muita coisa, já vi pessoas usar droga na minha frente, a banda que eu participei muito tempo, pessoas alcoólatras com problemas, mas eu nunca cheguei a... Estava até conversando com o Xandinho antes de chegar aqui, nunca
me permitir experimentar essas coisas, porque não é só pelo medo de gostar, porque às vezes a gente experimenta uma coisa de curiosidade que a pessoa gosta tanto que aquilo acaba sendo dono dela através do prazer. Sim. Mas existe um prazer que quando a gente vai à casa do Senhor e acontece aquilo que você contou, por exemplo, você sente a presença do Deus, aquele que te fez, que te criou, que é o dono de tudo, de todos, o soberano, né? Ele para um momento para olhar para você e falar, poxa, aquele Senhor que fez tudo e todos, que tudo está debaixo da mão dele, o universo, ele parou para olhar para mim, que sou um micro nada no universo. E, por exemplo, quem que chega aqui e para e observa a formiga? A formiga... Você imagina então Deus, que é muito maior que qualquer coisa, ou nos olha menor que uma formiga. Tanto que ele chega a falar na palavra de Deus que nós somos nada menos que nada. E mesmo assim ele olha pra gente com tanto amor, com tanta misericórdia, que se renova a cada manhã, nos dá o fôlego de vida, nos dá a oportunidade de morar um dia num lugar que, embora você pode crer ou não, querido, vai ter. Então assim, eu falo assim, 50% de chance. Você não acredita, eu acredito. Então, se você tiver certo a 50% de chance, tá bom. Para mim tá tranquilo. Agora, se eu tiver 50% certo, você tá enrolado. É verdade. Então é isso. Então, as pessoas, assim, ao meu ver, o que eu analiso, né? Porque quando eu fiquei no mundo esses anos aí, eu tive mais experiência com Jesus do que dentro da igreja. Porque dentro da igreja é muita hipocrisia, que você falou. A hipocrisia é muito grande. Eu lembro, eu tinha uma namorada e o pai dela falava assim, eu sou assembleiano. Jamais deixarei de ser assembleiano. Cara, tudo errado na vida, um monte de coisa, mulher com outro, aquela bagunça na vida. E o cara preocupado com... Arrotando santidade. Com o rótulo dele de ser um assembleiano. Maravilha, conheço assembleias maravilhosas. Lá nos Estados Unidos, trabalhei numa Assembleia de Deus, onde os músicos tocavam na noite. E posso falar pra você, muito mais bênção lá do que aqui. Os louvores maravilhosos, o que Deus manifestava naquela igreja. E aí o cara fala, não, eu não toco no mundo, não canto no mundo, não canto. Ele canta em Júpiter, em Marte, né? Porque no mundo você não canta no mundo. E aí, então, é aquela coisa. Eu fico, às vezes, chateado com essas coisas, porque as pessoas não conseguem olhar com os olhos espirituais, só olham com os olhos carnais. Por isso que volta para o Egito, por isso que come o melão, porque está cilado das coisas, porque ele não conseguiu ver até aqui mana leite e mel. Porque é difícil, Érica. Se a gente pensar bem aqui, para todos nós que estão nos vendo agora... Se você falar assim, é o seguinte, ó, vou te apresentar um cara, o nome dele é Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é a partir de agora o teu noivo. Você não pode trair ele, você não pode ter outro, mas ele vai vir te buscar. Então você fica vestida de noiva aí, que um dia ele vem. Só que pode ser que ele venha com você viva ou não. Então, a dificuldade de você ter Jesus, eu entendo essas pessoas. Eu já fui legalista também. Eu já subjuguei as pessoas. Já falei, o quê? Tá no mundão? Vai pro inferno. Isso aí, peixe. Parece que a maioria dos evangélicos... Vou orar para se converter, mas no fundo, nem quero ele lá comigo no céu. E a maioria vai ficar assim, tem gosto de ver o crente se ferrando. Eu falei, esse crente... menino, esse aí, ó, só Deus na terra, não sei o quê. E fala mal das pessoas, e julga mal. E aí esquece que Jesus fala que a coisa que ele mais abomina é contenda entre irmãos, é você falar mal, que a tua língua é um pequeno órgão que tem poder de botar fogo, incendiar um bosque. E é por tua causa que faz isso que as pessoas continuam lá onde elas estão e não conseguem voltar para a igreja. Por isso que eu falo pastor Tony, meu pastor lá, falo, pastor, a igreja era para ter fila de gente entrando, mas sabe que não tem? Que é cheio de regra. Esse não pode porque ele faz isso. Aquele não pode, não sei o quê. Gente, a multiforme graça de Deus, ela é para todo mundo. Ela é para o ímpio, ela é para todo mundo. Só que se você quiser desfrutar melhores coisas, como você desfrutou e eu desfrutei, você tem que pagar o preço um pouco para você estar lá. Mas você está na igreja, você está no templo, né? Apesar que a igreja fala, que Jesus fala que o templo somos nós, né? Jesus, Deus, o Espírito Santo de Deus habita em templos feitos de carnes, não por mão de homens mais. Né? Embora a gente esteja nesse tempo para confraternizar até aquele momento onde Jesus se manifesta, onde há 2 ou 3 reunidos, tal, e a gente começa a entender o propósito de Cristo na Terra, a salvação, para que ele veio, para que foi criado o homem, para que a gente existe, para onde a gente vai, por que dessa vida. Isso é maravilhoso. Só que tem gente que absorve, tem gente que não absorve. E Jesus não vai lançar fora aqueles que estão lá tentando buscar. Uma hora Deus se manifesta. Então, só para terminar essa lógica de pensamento,
As pessoas que estiveram no mundo, elas são abençoadas, porque eu sei, aonde eu tô hoje, eu não quero voltar mais para trás. Amém. Já fiz parte de ordens, já fiz parte de coisas que eu quis experimentar, que eu quis conhecer. E hoje eu falo, não volto mais. Porque hoje eu vi que Jesus, ele é verdadeiro, vivo, a sua palavra é viva e eficaz. E ele é esse Jesus que continua curando, manifestando, libertando, salvando, assim como ele fazia 2000 anos atrás. Só que os atrativos da terra hoje mudaram um pouco o foco do povo e está impedindo o povo de ver com os olhos. Então coloca alguns costumes na igreja, algumas coisinhas dentro da igreja. Então, por exemplo, eu não consigo chegar e louvar mais a Deus hoje nas igrejas. Porque só tchan, 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 aqueles worship, aquela coisa. Cadê? Muito cansado estou, hoje eu sigo ao Senhor. Cadê essas músicas? Não tem mais. Acabou. As pessoas não louvam mais a Deus. As pessoas querem o showzão, a guitarra, e a galera pulando, e aquela falsa inundação espiritual, que na verdade parece que vira um mantra. Gente, desculpa, você tá ouvindo isso aí? Não, tô achando que você deu uma olhada em todos os meus podcasts. Hein? É mesmo? Que bom, que bom. Você tá então... praticamente repetindo até as expressões, porque eu falo muito isso, eu sinto falta desse primeiro amor, eu sinto falta desse momento de adoração verdadeira. Eu até citei em um dos podcasts com o Ítalo Ribeiro que falei da música do Grupo Logos. Oh pai, eu queria tanto. Eu entrevistei o Paulo César. Pois é, e você... Maravilhoso. E você vê as inspirações. A único que é digno de Espírito enche a minha vida. São músicas que você não precisa não sai de moda. Não precisa desse mantra repetitivo Isso. de Jesus, tu és lindo, maravilhoso e bababá e bababá. E que as pessoas ficam ali com os olhos fechados, as mãos levantadas. Eu tenho muito medo de falar sobre isso, porque eu sei que a gente está, quer queira ou não, atingindo um grupo muito grande de cristãos. A verdade é dura, mas ela confronta. Mas é complicado, porque você vê as pessoas ali dentro da igreja com os olhos fechados, com as mãos levantadas, muitas vezes chorando, mas quando sai dali, cada um vai viver a sua vida como costuma viver, sem arrependimento. Por isso que eu falei do evangelho fraco, porque é um evangelho que não gera frutos de arrependimento, né? Que a pessoa acha que só o fato dela estar indo para a igreja vai fazer com que ela seja salva, seja liberta, seja curada, sabe? E ela não alcança, na verdade, nada, porque o que está vivendo é uma vida, sim, de hipocrisia, uma vida de ilusão. Érica. Dentro da igreja, pensando assim que tá tudo bem, mas você, na verdade, está com seu coração bem distante, porque você só consegue ter um relacionamento com Deus dentro da igreja. E o seu dia a dia? E o seu testemunho? Exato. E como é quando você chega na sua casa? Você ora, você busca dentro da sua casa, você consegue naquele momento do banho lembrar, poxa Deus, obrigada por esse dia, obrigado Senhor por eu estar aqui nesse momento e tal, e ali tem um momento de oração de comunhão. Não é só naquele momento que você está dentro da igreja com a mão levantada com, né, a guitarra, toca como a guitarra não para. E, entendeu? Não é assim. Não é na assim. boa, sabe o que eu acho? Eu acho que nem Deus gosta dessas músicas. Ele ouve por educação. Não. Tipo assim, não, ó, eu vou ouvir por misericórdia desse povo aí, porque eles não sabem, Quem eles tá gostam. falando, Então... Essa parte eu nunca falei, não. Tá, mas eu tô falando porque... Gente, não é possível. Nem Deus gosta, né, Xandinho? Nem Deus gosta dessas músicas. Não é possível, cara. Não concorda, Xandinho. Porque, ele tá pecando. Cara, isso eu gosto da Assembleia de Deus, né? Eu sou assim... Os hinos da APA, eu amo. Eu amo. Eu amo os hinos da Você chegar no... Ó, o pastor Tony sabe, eu falo com ele. O pastor Tony é meu querido, assim. Eu falo, pastor, às vezes eu gosto de chegar mais tarde na igreja, porque eu não aguento louvor. Meia hora daquele negócio, aquela música que não tem unção, não tem letra, não tem melodia, não tem nada. E antigamente, antes de eu me desviar da igreja, eu ia nos cultos e tinha lá, né? Toca a trombeta em Sião. Pô, era Bíblia. As músicas eram Bíblia, tinha harmonia. E o povo cantava, e o povo declarava, o povo era diferente. Hoje não, o povo só fica lá assim, ó. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou-me por um triz. Cara, olha só, em aceitar Jesus sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Tá vendo que coisa linda? Né? É diferente, evangeliza, as pessoas chegam na igreja, as pessoas choram, as pessoas se comovem, as pessoas sentem a presença de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Se a palavra de Deus estiver viva e eficaz no louvor, é muito melhor. Exatamente. Né? E vai aí falar, mas o louvor, você é mundano, Leandro, você não pode falar, você toca na noite.
Só que é o seguinte, as pessoas que veem minha vida conseguem ver Deus em mim, porque eu louvo a Deus não só com música. A música é apenas um instrumento. Eu louvo com o meu testemunho, com a minha verdade. Antigamente, eu era muito bobão. Eu falava, amém. O pastor falava uma coisa lá. Outro dia eu ouvi uma pessoa falar na igreja que nós somos servos de Deus, que o servo é escravo de Deus. Eu ouvi aquilo assim e falei, meu Deus, não é possível. Aí eu fui ler o que era escravo, o que era servo. E eu falei, gente, então, hoje eu sou de Bereia. Hoje falou, minha filha, tem que provar na palavra pra mim. Porque uma coisa que eu fiz quando eu estava um tempo mais desviado foi ler a Bíblia. Principalmente, porque as pessoas não sabiam, mas eu estava lá, Deus, eu ainda tô triste aqui, eu tive pânico, eu sofri, eu fiquei ansioso, tive problemas terríveis de saúde quando eu deixei Cristo. Eu estava tocando num porão, dentro de um pub, a banda, eu tocando ali feliz, porque daqui a pouco me deu um vazio, um negócio horrível. E eu comecei a não sentir minhas mãos, eu comecei a ter aquilo, eu não sabia que aquilo era síndrome do pânico. Fiquei 3 anos tomando remédio. Meu Deus. Passei por ansiedade. E sabe quem que ia lá me visitar? Quem falava, não, ninguém. Só o pastor Tony, que é lá, que é meu queridão, que fala assim. Sabe quem ia me visitar? Ninguém. Ninguém. O pastor Tony ia lá de vez em quando, tocava um violão pra mim, e falava, você sabe onde quer? Eu falei, pastor, mas eu não quero voltar para aquilo mais. Só que Jesus estava fazendo uma obra na vida. Então nós temos que respeitar, às vezes, o tempo de Deus. Porque que adianta a pessoa voltar para a igreja sem ter comido as bolotas de porco lá atrás? Né? Então, eu penso dessa forma. Hoje eu que estou sendo entrevistado, eu acho. É porque o bate-papo tá gostoso, a gente termina interagindo. Tá bom, verdade. Uma das coisas que o inimigo gosta de fazer, quando eu falo o inimigo é o inimigo das nossas almas mesmo. Estou falando do diabo, do Satã. Né? Ele quer tirar nossa dignidade. Né? E parece que a gente só reconhece quem é Deus na nossa vida quando a gente perde justamente essa dignidade, a gente perde esse desejo de viver. Né? E você falou uma coisa aí que é bem verdade. Parece que você precisa experimentar das bolotas de porco para poder... Né? Na verdade, essa sua comparação com o filho pródigo eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido, e eu tô assim... Vou repetir isso, amém. Viu? Vou repetir Primeira isso. vez que eu falo isso. Deus, né? Foi Deus aí que desceu purinho em você. Porque é uma grande verdade. Depois de tudo isso que eu vivi, né, de milagres e tal, eu ainda fiquei na igreja, obviamente, muito tempo, alguns anos, até que eu tinha também um sonho de fazer teologia. Então, depois que eu terminei faculdade de processos gerenciais, fiz contábeis, estava fazendo pós-graduação de RH. Então, agora que eu já tenho toda a minha vida profissional, digamos assim, realizada, eu vou agora estudar a Bíblia, né? De forma mais profunda. Sempre estudei, obviamente, mas de uma forma mais profunda. E eu fui fazer teologia. Na época que eu fazia teologia, eu também comecei a andar com pessoas que eram envolvidas com um movimento que cresce muito no Brasil, chamado Desigrejados. Ah, sim. Só um dia. Oi, Xandinho, você pode ligar o ar-condicionado pra gente um pouquinho, meu? Xandinho tá de joelho já orando ali, ó. Glória! Aleluia! Ai, e nesse período do movimento Desigrejados, o que os desigrejados pregam? Porque existem 2 tipos de desigrejados. Existem aqueles que saem da igreja e começam a criticar tudo que está relacionado à liturgia de uma igreja. Então, eles começam a condenar que tudo ali é manipulação, que dízimo está no Antigo Testamento, você já deve ter escutado isso. Então, se a igreja pede dízimo, na verdade estão roubando dos fiéis, o templo somos nós somos o templo morada do Espírito Santo, então não precisa daquele momento. Eles vão começando a descaracterizar todas as ideias da instituição religiosa em si, que tem a sua importância. De forma comum, as mesmas ideias que os desigrejados pregam. Sim. Exatamente. Mas existe sim a necessidade da comunhão, existe sim o momento de você estar com alguém que professa a mesma fé, até porque a Bíblia fala muito sobre se um cair, o outro levanta, e as pessoas pensam que isso está falando só de casal. Não. Se um cair, o outro levanta, é em qualquer momento, como você mesmo falou. Sabe quem foi me visitar? Ninguém. Imagina se você tivesse alguém ido lá, no momento que você estava, sabe, mais triste e tal, e obviamente se você quisesse... Mas talvez não ia adiantar, porque existe um maturar de Deus. O processo, né? Mas existem casos e casos, né? Deus permite você passar por certas coisas que ele precisa te mostrar alguma coisa. Às vezes você precisa estar no deserto para poder você experimentar os milagres de Deus. Tem que ser. Mas há casos e casos, né? E aí eu comecei a andar com essa galera
e não os desigrejados que são chamados de remanescentes, né? Que é aquelas pessoas que não têm uma visão religiosa, que é essa que eu tenho hoje. Não é uma visão religiosa, você não acredita que Deus é aquele carrasco, né? Que tipo assim, que você faz, ele já vai te condenando e tal. Não, eu fui salvo, fui Pela abraçada graça. pela graça, Pelo amor. né? A graça me alcançou e eu não faço as coisas erradas, eu não peco. Não é porque eu tenho medo, é porque Deus não merece que eu seja uma filha desobediente, né? Ele merece que eu seja realmente alguém que vive a palavra dele, né? Que pratica aquilo que ele me ensina, porque ele é um bom pai, então por que eu seria uma má filha? Então é uma questão de amor, né? E não medo. E aí andando com essa galera e tal, a gente foi se aprofundando, só que aí a gente começou a se aprofundar de uma maneira tal que tudo que estava na Bíblia parecia absurdo, né? Mas como é que isso é de Deus? E tal. E a gente pegava versículos isolados, né? Versículos isolados Sim, e começava... Texto sem contexto. Texto sem contexto, e começava tipo, não, tá vendo? Que Deus é esse? E aí começando a comparar com outras religiões e tal, até mesmo com o Alcorão, comparando a Bíblia com o Alcorão, tá vendo que tá errado? E a gente começou... Quando eu digo a gente é porque não era apenas eu, era um grupo de pessoas que acreditavam na mesma coisa, né? Passou a desacreditar da mesma forma. Até que a gente chegou ao ponto primeiro de se considerar agnóstico, até chegar ao ateísmo, porque a gente, ao invés de ler a Bíblia, a gente começou a ler David Dawkins. Eu tenho lá na minha casa Deus é um Delírio, porque eu tenho você... Nietzsche, Entre o Bem e o Mal. Eu li Nietzsche também. É porque, na verdade, você quer provar pra você mesmo que você tá livre pra ficar no mundão. Exatamente. Então, tipo assim, Jesus não existe, Deus não existe, tá tranquilo. Eu também. Mas eu meti o pau, brigava com a galera, com os evangélicos no YouTube, querendo nas redes sociais, falava, então a galera falava, você é mais um desviado, eu falei, tá vendo? Aí é por isso que ninguém vai, não sei o quê. Mas assim, lógico que mas eu acho que no fundo, é muito mais que isso, sabe? Não é só pra você provar pra si mesmo. Aliás, é pra você provar pra si mesmo que você não está tão errado como aparentemente você está. Eu sei que quando eu me afastei, eu comecei, tipo assim, me declarei ateia, né? Como você falou, eu fui uma pessoa pobre, nua e miserável. Eu me afastei completamente, eu me declarei ateia e virei uma ateia chata, aquelas militantes de Facebook que entrava lá nos perfis dos pastores. Acabei de falar, eu também. Se isso é de Deus e tal. Nossa, e eu sei que eu magoei muita gente. Inclusive, pessoas que eu tinha ganhado para Jesus ficava tipo assim... Mas isso é maravilhoso. Priscila. Isso é exercitar o perdão na vida das pessoas. Mas muita gente... Foi um momento, um período tão complicado. Eu perdi muitos amigos, muita gente me bloqueou na época. Eu morava no Rio de Janeiro, estava morando no Rio. Minha família toda no Nordeste. Mas o que aconteceu dentro da igreja? Você se desviou? Desviou por quê? Como é que foi? O que aconteceu? Qual foi isso. Mas foi isso. Eu tava fazendo curso de teologia, eu comecei a andar com os desigrejados. E a gente começou a questionar. Comecei a me questionar muitos questionamentos. E no meio desses questionamentos vem aquele grupinho de agnósticos, né? E começaram a confrontar. Então eu já estava pendendo para o lado de dúvidas, né? Dúvidas a respeito de Deus, dúvidas a respeito da Bíblia. E aí você se permitiu e foi curtir o mundão. É muito pior que isso, né? Porque eu me afastei, entrei nesse mundo ateísta e aí eu não me sentia mais obrigada a viver uma vida, o que é um absurdo, né? Mas uma vida de retidão, como eu sempre fiz, como eu sempre, sabe? Do padrão cristão. Do padrão cristão. Na verdade, eu criei uma aversão a tudo que era cristão, sabe? Tudo aquilo que era considerado pecado. Mas por que pecado, né? Então, fui pro mundo, na época eu era casada, e o meu ex-marido também entrou nesse mesmo ciclo. Na verdade, ele foi até primeiro do que eu. Eu não tive muita resistência. Às vezes ele me perguntava algumas coisas, eu me sentia muito mal, porque eu nasci no Evangelho, então eu deveria ter dado esse, né, puxado ele. Mas não, eu ouvia o que ele falava e eu ia lá e, sabe, assinava embaixo. E depois eu mesma comecei a criar os meus próprios argumentos para validar aquilo que a gente pensava. E pronto, e a gente ficou no mundo. Dá um pause. Xandinho, ó, existe alguma possibilidade da gente colocar 1 minuto de intervalo só para ir no banheiro? Cara, eu tomei um chá da Herbalife hoje. Eu adoro chá da Herbalife. Gente do céu, eu tô precisando. Hã? Já foi 1h15 de papo? Meu Deus do céu. Então vamos, dá pra ir então.
Então vamos terminar esse testemunho daí, depois a gente continua um outro dia. Ah, então tá bom. Então, aí eu fui, a gente foi pro mundo. Depois que eu saí da igreja, a gente foi curtir mesmo a nossa vida e tal, sem nenhuma marra, sem preocupação com nada e tal. Só que aí passou uns 5, 6 meses, tudo bem. Eu trabalhei durante 11 anos na área de construção civil, como RH, né? Trabalhava para o programa Minha Casa Minha Vida, para você entender o que aconteceu. Trabalhava para o programa Minha Casa Minha Vida. Então, eu tinha um bom salário, um bom emprego, por isso que eu viajei tanto. Eu estava em Natal, eu fui transferida, né, para o Rio de Janeiro. Fui em Belo Horizonte, fiz treinamento lá, tal. Fui para o Rio de Janeiro, fiquei morando no Rio de Janeiro. E eu tinha, sabe, a empresa pagava, eu morava numa cobertura, sabe, eu tinha uma vida muito... Uma vida tranquilona, pra que Deus? Sossegada. E aí que ficava mais fácil mesmo aceitar, né, que... Tudo que eu estava vivendo, na verdade, foi coisas... Muito não, bem. foi tudo que eu tinha conquistado. Eu falei, poxa, eu estudei, eu não tô aqui à toa, eu tô aqui porque eu estudei, né? Eu trabalhei muito, eu ganhei essa promoção porque eu trabalhei muito, trabalhei pra caramba. Então eu comecei a acreditar que tudo que eu estava conquistando não era Deus, eram meus próprios esforços, porque de fato eu lutei muito para chegar onde eu cheguei. Só que eu anulei tudo, a capacidade que Deus me deu, sabe? Tudo. E aí... 6 meses depois, de repente, minha vida desmoronou, sabe? Teve aquele impeachment lá da Dilma, eu trabalhava por Minha Casa Minha Vida. Sim. Teve impeachment da Dilma e a construtora começou a passar por dificuldades, porque não existia repasse da Receita do governo federal, e decretou falência, e mandou todo mundo embora, a empresa decretou falência, eu fiz a demissão de todos os funcionários, depois eu fiz a minha própria demissão, né? E aí, de repente, a gente foi tentar achar uma solução, no caso do meu marido e eu, e ele foi viajar, foi para uma outra cidade aqui em São Paulo, né? Eu estava no Rio de Janeiro. E aí a gente começou a entrar em conflitos e acabou que a gente se separou. E aí eu estava a história é a mesma, só muda o personagem. E eu estava sem emprego, eu estava sem o meu alto salário, que, né, me sustentava. Já não estava mais casada, estava separada, em processo de divórcio. Minha vida financeira simplesmente desmoronou. Tipo, de uma noite para o dia eu perdi praticamente tudo. Praticamente não, eu perdi tudo, literalmente. Eu tive que sair da casa que eu morava e fui morar com a minha irmã, né? Minha irmã me ofereceu, porque eu não tinha para onde ir, eu fui morar de favor. Eu falei, eu sempre que tive minha casa cheia, sempre trouxe pessoas para morar comigo, para ajudar, para abençoar. E agora eu estava assim, nessa condição, eu entrei numa depressão tão profunda que eu não tinha roupa que desse em mim. Nossa, engordou bastante. Perdi 8 quilos, eu fiquei magérrima. Você ficou magra, você tinha engordado. Não, fiquei magérrima. E aí não tinha roupa que desse em mim, porque eu não conseguia me alimentar, eu fiquei realmente muito mal. Até que eu tentei o suicídio, né? Eu fui num lugar, comprei um remédio e tal, me tranquei dentro do quarto. Olha que responsabilidade, na casa da minha irmã, com a minha mãe lá, com a minha sobrinha lá, mas eu tranquei no quarto, tomei todos aqueles remédios que tinham me falado, né? E deitei e pronto, seja agora o que Deus quiser. Nem seja o que Deus quiser, porque eu nem acreditava mais em Deus, né? E o que você falou é uma grande verdade. Você, quando não tem Deus, você perde a esperança, você só tem você mesmo. Então, naquela altura do campeonato, eu nem pensava, tipo assim, ai, Deus, me perdoa, muda a minha história. Não. Eu pensava assim... Você não consegue nem chegar mais. Não, se Deus existisse, eu não estava nem passando por aquilo. Então, nem chegava a pensar em algum momento, poxa, tem gente que diz assim, ai, se o avião estiver caindo, eu duvido que você não vá pensar em Deus. Não, meu querido, não pensa. Você fica frio. Não pensa. Você, quem te faz acreditar na existência de Deus é justamente a presença do Espírito Santo. E quando você nega a existência do Espírito Santo, o Espírito Santo se projeta para fora de você, já era. Exato. Você fica exatamente frio, vazio, né? Exato. Pobre, nu e miserável. Pobre, cego e nu. Pobre, cego e nu e miserável. Ô, Érica, canta um hino pra gente. Canto. Enquanto você canta, eu vou ali no banheiro. Tá bom. Porque se eu continuar aqui, eu não vou conseguir encerrar o programa legal. Eu preciso fazer um xixi, gente. Volto já. Cante pra gente, Érica, por favor. Ok. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Mas teve uma especial, foi a mais bela que eu já
fiz a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Essa música é bem conhecida, agora eu vou contar uma bem desconhecida talvez de vocês, que é uma canção minha. Só o refrão. Cheguei. Deixa eu só cantar esse trechinho. Não fique prostrado, não se entregue. Problemas não vêm pra ficar. Levante a cabeça e não esqueça. Jesus te dá razão pra cantar. Pronto? Amém. Érica, a gente precisa chegar no final, que já passamos, estouramos da hora já. Ó, vou precisar voltar pra terminar essa história. Vai precisar voltar. A gente vai fazer o meu broadcast lá pela minha casa, a gente termina essas histórias. Legal. É no mesmo canal, eu faço ao vivo lá em casa, lá a gente faz por live. Tá bom. Vamos marcar esse encontro de novo. Vamos sim. E maravilhoso saber da história, né, do que Deus fez e tal. E a gente realmente, esse papo a gente tem que falar muito. Né? Porque agora todo mundo vai pensar que eu só tentei me matar, né? E morri. Não. Aí você tentou se matar. Mas eu não morri, gente. Eu tô aqui. Morreu, Aí, logicamente, Deus fez uma obra na sua vida. E você faz hoje o quê? Pra gente terminar. Você é pastora de alguma igreja? Não, eu não sou pastora de uma igreja. Eu tô à frente, junto com o pastor Lucas, da Rádio Paz do Vale. Nós temos alguns projetos missionários, temos amigos da Paz do Vale, que ajuda comunidades, né? Nós fazemos cultos, sim, mas cultos uma vez por mês, agora que são os cultos da Paz do Vale. Temos cultos online, agora no momento nós estamos com um propósito no próprio Instagram da Rádio Paz do Vale. Então, todos os dias, às 21 horas, nós entramos lá e fazemos uma live com o propósito de 21 dias de oração. Então, termina uma campanha, nós começamos outra, né? E assim, Deus tem acrescentado muito. Mas eu quero vir realmente para terminar essa história, porque eu ainda tive um período nas drogas. O que você falou que nunca experimentou? Sério? Eu sei de tudo. Vá. Então, a gente vai precisar contar um pouquinho mais para vocês verem como foi o então, mistério que Deus fez na minha vida. Vamos fazer mais um episódio? Então, Xandinho? Vamos fazer. É que quarta-feira eu já estou marcado com um outro entrevistado. Vamos fazer antes? Dá pra fazer? Então, pessoal, fica ligado aí, eu vou avisar vocês pelo story e tal direitinho. Segue a Érica Priscila nas redes sociais. Oficial Érica Priscila. Érica com K, Priscila com 2 L. Vai estar aqui embaixo aí do YouTube pra você ler, tá? Vai estar o endereço. Segue ela e me segue também, e quebra o galho, Vou dar uma mordidinha aqui só pra dizer que realmente é bom. Tua. Vai, é boa ou não? Boa. Delicioso. Vale a pena, gente. Ainda bem que eu não como mais essas coisas. Tá perdendo, viu? Beijo pra vocês. Tá, então até no próximo podcast com a Priscila. E semana que vem, na quarta-feira, ao vivo, vamos ter aqui um coronel da Polícia Militar. Vai estar falando sobre segurança pública, muita coisa legal. A gente tinha um papo, assim, muito bacana pra gente conversar. Não perde não, semana que vem tamo junto. Obrigado, Xandinho. Obrigado, VTR. Obrigado, Érica Priscila. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu. Beijo pra vocês. Tchau, pessoal. Putz, que pena.